Oi pessoal, bem-vindos ao Leitura e Reflexão, um quadro do canal onde eu pego livros de autoconhecimento, de espiritualidade, leio um pouco desses livros e comento com vocês fazendo reflexões. O livro de hoje vai ser um livro do Eckhart Tolle, que é uma pessoa muito bem conhecida nesse meio de autoconhecimento, de espiritualidade. Ele inclusive é considerado um iluminado. E diferente da grande maioria de pessoas, de mestres espirituais, de gurus que a gente conhece, que normalmente são do Oriente, que viveram muito provavelmente uma realidade muito diferente da nossa, Eckhart Tolle é um homem aqui do Ocidente. Ele também nasceu numa sociedade parecida com a nossa, também trabalhou, também estudou em escolas. Então ele é um mestre espiritual que ele não tem muita diferença assim, de realidade com a gente. Por isso, inclusive, que ele é um dos grandes nomes quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre não identificação com a mente, sobre atenção plena. E ele tem ficado muito famoso nesse meio espiritualista, porque ele traz uma linguagem muito mais próxima da gente, daqui do Ocidente. Uma vida mais corporativa, uma vida mais profissional, tendo que lidar, sim, com a sociedade, tendo que lidar com as requisições da sociedade, com os sofrimentos do dia a dia, com as turbulências, as ansiedades do dia a dia. Então, Eckhart Tolle é um ótimo autor de livros. Se você quer ler sobre autoconhecimento, ou você quer entender um pouco sobre como a nossa mente funciona, ele é uma ótima alternativa de leitura, porque ele traz essa visão mais próxima da nossa realidade, não é uma coisa muito distante. O livro do Eckhart Tolle que eu vou trazer hoje é o livro O Poder do Agora. Ele é um dos mais famosos dele, inclusive. Para quem está começando nessa estrada de autoconhecimento, ou mesmo quem ainda nunca leu Eckhart Tolle, eu aconselho muito a começar por esse livro. Eu acredito que deve ter provavelmente audiobooks no YouTube, você também pode encontrar ele de forma física ou em plataformas digitais. Ele é um livro assim muito bom para pessoas que são mais leigas ou iniciantes, ou que entendem do assunto, mas ainda têm aquelas dúvidas mais básicas, que ainda sentem necessidade de ler sobre esses assuntos. E também para quem está começando a ler livros sobre autoconhecimento, pela linguagem dele ser mais simples e de ele ensinar nessa postura do relaxamento, do ser, da consciência, bem nesse livro. No começo do livro, Eckhart Tolle fala sobre iluminação, do que seria a iluminação, né? Porque a gente tem essa ideia da iluminação espiritual, que seria o ápice do humano, né? Seria quando o humano ele transcende o humano superficial, o humano comum, e ele se torna algo a mais, né? Então, ele dá assim uma pincelada ali do que seria a iluminação. E no começo do livro, eu não vou ler o trecho, podem ler se vocês tiverem curiosidade, ele fala que a iluminação é um estado que já existe dentro da gente, só que falta a gente procurar. Ele traz inclusive a história de um senhor que está sentado em cima de um baú, e aí vem alguém e fala com esse senhor e pergunta o que tem dentro daquele baú que ele está sentado. E ele fala que não sabe. Então essa pessoa, ela incentiva essa pessoa que estava sentada no baú a abrir o baú. Então ela descobre que ali naquele baú tinha um tesouro. Ele faz essa analogia porque ele diz que ele é essa pessoa que vem e que incentiva a gente a procurar dentro da gente, ou perto da gente, em analogia, né? O nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Então ele usou essa historinha para dizer o quê? Que na realidade a iluminação não é um estado sobrenatural, ele é um estado natural da gente. Só que a gente precisa primeiro buscar dentro da gente, abrir dentro da gente esse estado. Então ele diz primeiro que esse estado é natural e segundo que ele é acessível a qualquer pessoa. E aí uma das perguntas, porque esse livro ele é classificado em perguntas e respostas, qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? No caso, ele fala realidade, ele significa qual o maior obstáculo para vivenciar a iluminação, que seria, no caso, ao que ele está se referindo quando ele se fala realidade. E aí a resposta é identificar-se com a mente. O que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso. E, então, consideramos uma coisa normal,
O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. Então, aqui no começo, ele fala que qual o maior obstáculo que nos separa da tal iluminação, de sentir a realidade, dessa realidade que ele propõe no livro, é a identificação com a mente. Perceba-se que ele não fala que é a mente, ele fala que é identificação. Então a mente, ela não é ruim, a mente ela não tem que ser destruída, os nossos pensamentos não têm que ser destruídos. O problema não está na mente, a mente nos ajuda. O problema está na identificação com a mente, os pensamentos compulsórios, obsessivos. A pessoa que está o tempo todo pensando, que não consegue se livrar de, como ele diz aqui, uma aflição terrível, dessa aflição terrível, de pensar o tempo inteiro e não conseguir controlar, não conseguir parar os pensamentos. E ele comenta aqui num trecho que existe uma serenidade dentro da gente. Só que essa serenidade, ela pertence ao nosso ser. O ser seria a nossa essência, né, que eu falo aqui no canal. Então seria a nossa essência, a nossa centelha divina, aquilo que realmente é a gente, mais profundamente. E essa identificação com a mente, ela cria uma outra personalidade, que a gente chama de ego. Então, quando ele fala aqui que o ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser, ele significa que a mente, essa identificação com a mente, acaba sendo um obstáculo para a gente ter um contato mais profundo com a gente mesmo. E assim a gente só tem esse contato superficial, que é através da mente. E por isso a gente se identifica com algo que não é a gente se identifica com uma persona, com uma identidade que não é a gente, que seria chamada de ego, que é o ego que o Osho muito menciona nos seus livros. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas, um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo, quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Então ele fala aqui que todos nós, pelo pensamento compulsivo, né, a gente vive em mundos isolados. Então é como se a gente estivesse o tempo todo, é como se, por exemplo, tem uma pessoa aqui e ela é pensadora compulsiva, é como se ela o tempo todo estivesse presa em volta dos pensamentos. Os pensamentos acabam sendo uma prisão para ela, acabam fazendo com que ela se sinta uma ilha, acabam fazendo com que ela se sinta separada. E aí ela vive um mundo à parte, ela não vive a realidade. Ela vive uma realidade paralela, porque ela está ali presa nos seus problemas, nos seus pensamentos. Então é como se cada pessoa estivesse presa no seu próprio mundinho. E dessa forma, essas pessoas não se sentem em unidade, elas não conseguem entrar em contato com aquilo que é mais profundo nelas, que é o ser, que é a essência. E ele fala que a iluminação é se encontrar em unidade, sentir uno com todas as coisas. É você diminuir essa sensação de separação. E essa sensação de separação, como eu disse, vem dessa identificação com os pensamentos, de você estar o tempo todo pensando e você estar o tempo todo se identificando. Então você, em vez de você se sentir uno, você se sente separado, você se sente uma ilha, você se sente isolado, vivendo uma realidade à parte. Prosseguindo. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras.
Essa tela se situa entre você e seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. Essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, entre aspas, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Então, gente, é o que eu expliquei um pouco antes. Então, ele fala que quando nos identificamos com o pensamento, a gente se isola no nosso próprio mundo ali, naquele próprio mundo de pensamentos. E todo mundo está preso nos próprios pensamentos, na própria realidade paralela única ali. Então a gente nunca consegue se relacionar de fato com nós mesmos profundamente, nem com os outros, nem com a natureza e nem com Deus. Porque essa identificação incessante com os pensamentos traz essa sensação de separação. Embora a nível mais energético, espiritual, muito mais profundo, todos nós estejamos conectados, como aquela grande frase clichê, somos todos um, a gente tem esse sentimento de separação, que advém da personalidade, do ego, da identificação com o pensamento. Então a gente se sente cisionado, a gente se sente separado, dividido. Só que essa divisão, de fato, ela não existe. A gente até pode acreditar mentalmente que a gente não é separado, mas a gente sente que a gente é separado, que o outro não tem nada a ver comigo, que o outro é uma coisa à parte, que a gente não tem nada de comum. Então ele diz que quando a gente está identificado com os pensamentos, a gente fica em uma espécie de ilusão, a gente meio que se separa do mundo. De vez de a gente ter um movimento de expandir e de acolher, a gente tem um movimento ao contrário, claro, nas minhas palavras. A gente tem um movimento ao contrário de dividir. E ele frisa muito bem aqui no final. Ele fala que isso para você sentir essa realidade, você sentir essa verdade, não adianta só você acreditar mentalmente, não você simplesmente falar, eu acredito. É necessário que você viva essa experiência para isso se tornar uma realidade para você. Então, mesmo que, como eu disse, a gente tenha esse conhecimento mental de que todos nós estamos conectados, a gente precisa viver essa experiência de fato para que isso se torne uma verdade para a gente. Então ele prossegue. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente, é ela que usa você. Esta é a doença. Você acredita que é a sua mente. E aí está o delírio. O instrumento se apossou de você. Então ele fala aqui, ele frisa bastante que a questão não é que a mente ela é ruim, ou que ela traz a doença, ou que a gente tem que de alguma forma exterminar a mente ou parar de pensar. Ele fala o quê? Que assim como qualquer coisa, o excesso ele causa um desequilíbrio. Então se você por exemplo, se você consome algo em excesso, isso vai trazer um desequilíbrio. Então da mesma forma, a mente ela se torna uma doença quando ela está sendo usada em desequilíbrio. E não é que a gente use ela de forma desequilibrada, mas sim porque ela se tornou algo tão maior que a gente se identificou tanto com a mente, que agora a gente não consegue mais usá-la, a gente acaba sendo usado pela mente. A mente funciona por si só, ela deixou de ser um instrumento que tem a sua função, que ajuda a gente demais, e ela acabou se tornando o nosso senhor, ela acabou se tornando dono da gente. Então a gente não consegue controlar a mente, a gente não consegue dar um fim aos pensamentos, a gente acaba vivendo ali como realmente um escravo dos pensamentos. Aí então tem a pergunta: a ideia é parar de pensar completamente? Não consigo.
a não ser por 1 ou 2 segundos. A resposta é: então é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. Ou seja, ele está dizendo ali que é como se algo nos dominasse e de repente a gente achasse que aquilo que nos domina é a gente. Em palavras mais simples. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade, ou seja, a mente. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Então o entrevistador, nesse caso ali, ele prossegue perguntando: o que você quer dizer exatamente com observar o pensador? E a resposta é: quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado ao psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Mas não há nisso nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos nossos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e as pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. Então ele fala aqui que, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que é chamada de doida, ou que ela tem algum problema psiquiátrico normalmente, a gente às vezes vai ver essas pessoas andando na rua falando sozinhas, brigando com elas mesmas ou com alguns fantasmas. E ele explica que isso acontece com todo mundo. A diferença entre um são e um louco, a gente sabe que aquilo é um pensamento da cabeça, e o louco não vai ter esse filtro, ele vai falar qualquer coisa que vier na cabeça dele. Se ele estiver brigando consigo mesmo, ele vai começar a brigar ali, vai começar a falar em voz alta. Só que a gente são, sadio, saudável, a gente também faz isso o tempo inteiro. A gente chega, inclusive, a brigar com a gente mesmo, criar disputa, ou reclamar sobre algo, ou a gente se culpa e ao mesmo tempo se justifica, a gente vira advogado de defesa, depois vira advogado de ataque. Então a gente está o tempo todo fazendo a mesma coisa que a gente fala que essas pessoas que não têm sanidade mental fazem. Só que a gente faz escondido, a gente faz ali, todo mundo faz, só que todo mundo finge que não faz, E ele diz que, por exemplo, esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, eles sempre são sobre ou o passado, algo que a gente viveu, algo ligado às nossas memórias, algo ligado aos nossos valores, às nossas experiências, ou a gente imagina sobre o futuro. Só que ele fala ali também que muito provavelmente as projeções que a gente faz acerca do futuro, as nossas imaginações são distorcidas. Por quê? Elas são distorcidas pela nossa história pessoal, pelo nosso passado. Então, sempre quando a gente imagina o futuro, a gente imagina um futuro baseado no nosso passado. Então, se a gente for pensar em várias formas de algo acontecer ou de algo se realizar,
a gente vai olhar dentro da nossa memória, com a nossa bagagem interna, e vai usar aquela bagagem interna como base para imaginar como aquilo pode acontecer. É como eu digo muito aqui nos vídeos, que 99% das coisas que a gente imagina, que a gente se precaver, não acontecem. É aquele 1% que a gente planeja que realmente acontece na vida. Por quê? Porque a gente está sempre usando a nossa bagagem interna, aquilo que a gente já viveu, como prova para a imaginação, como bagagem para a gente imaginar, para a gente se planejar. E como a gente está se planejando com algo que já passou, e a vida, como diz aquela frase, o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar, ou seja, a vida nunca é a mesma, os dias nunca são os mesmos, sempre é algo novo. Então a gente se planeja com algo que não funciona. Então, como a gente está se planejando com algo que já passou, né, está se baseando em algo que já passou, a gente não consegue se planejar com inteireza, a gente não consegue se planejar com eficácia, porque a gente está se planejando com algo que já passou. Mas nada garante que algo aconteça parecido com o que aconteceu no nosso passado. Nada garante que o nosso passado se repita. Muitas vezes não se repete. Só que a gente sempre usa o passado como visão, como óculos, para a gente ver a realidade que a gente está vivendo. Então a gente está sempre o tempo todo tendo uma visão distorcida da realidade, porque a gente está sempre vendo a realidade através do nosso passado. A boa notícia é que podemos nos libertar das nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz, e aqui estou eu, ouvindo e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que sempre tem uma voz dentro da nossa cabeça. Essa voz, ela fala o tempo inteiro. A questão é que a gente nunca observa essa voz, porque na real a gente sempre acha que a voz vem da gente. Então, seja qual for o pensamento que passa pela nossa cabeça, a gente tem a ideia de que o pensamento veio da gente, que a gente criou o pensamento. Só que os pensamentos, eles são uma função automática do nosso corpo. Eles são como, por exemplo, quando a gente espirra, quando a gente boceja, ou quando a gente tosse. São ações involuntárias. O pensamento também é assim. A gente não cria o pensamento, o pensamento simplesmente vem. Ele fala que observar o pensador é o quê? É você estar por trás dessa voz, por trás desses pensamentos. É o quê? É você perceber que, na verdade, você não é esses pensamentos. E que você, na verdade, é a atenção que tem por trás deles. Por isso que a gente consegue perceber um pensamento. Se eu falar para vocês aqui, por exemplo, para vocês observar o próximo pensamento que vier na sua cabeça, para aí nesse momento e faz o seguinte: pensa aí na sua cabeça. Enfim, tenta prestar atenção no próximo pensamento. Tenta perceber o momento que ele chega. Então você vai, para e pensa assim, né? Imagina. E traz essa atenção para o momento agora, para você conseguir perceber o próximo pensamento. Tenta vigiar o pensamento. Tenta vigiar sua mente nesse momento. Tenta ver quando o pensamento começa, quando ele vem. Você pode ver que quando você faz isso, nenhum pensamento aparece. E no momento que um pensamento vem, por exemplo, você vai comer um bolo, aí você come um bolo de laranja, por exemplo. Aí vem um pensamento de que aquele bolo é parecido com o bolo da sua vozinha. No momento que você percebe, por exemplo, esse pensamento de esse bolo é tão parecido com o da minha vozinha. No momento que você percebe esse pensamento ele perde o poder, ele meio que corta.
E aí esse pensamento, e aí é criado uma divisão entre quem é você e entre o pensamento. É assim que a gente consegue perceber. Ou, por exemplo, quando a gente acabou de acordar, quando a gente está indo dormir, é muito comum que a gente fique observando os nossos pensamentos. E aí, às vezes, a gente está ali naquele looping de pensamentos do nada de, nossa, que pensamento doido que passou pela minha cabeça. Ou quem nunca já percebeu você indo fazer alguma coisa, alguma atividade, e de repente, por exemplo, você imaginando uma coisa acontecendo, ou você imaginando algo caindo, ou você imaginando você se machucando, sabe? Pensamentos muito doidos. E você conseguir perceber esse pensamento, esse pensamento estranho, esse pensamento anormal, só prova que na verdade você não é um pensamento. Então o que o Eckhart Tolle quer dizer aqui é o quê? Que você é essa consciência, essa atenção. Só que como o tempo todo você tem acreditado que você era os seus pensamentos, ou como o tempo todo você, que essa atenção estava atrelada aos pensamentos, você continua achando que você era os pensamentos. Então se você tem um pensamento bom, assim, agradável, você se sente bem. Mas se aquele pensamento que você tem não é agradável, é um pensamento ruim, você se sente mal, você se sente com mal-estar, você se sente triste, você vai se sentir com raiva, dependendo daquele pensamento. Então você não tem essa divisão, você está completamente conectado a esse pensamento. E na verdade você é essa atenção, essa consciência. E aí o que ele está ensinando é o quê? É você conseguir perceber o pensamento para você entender que existe uma separação entre o que é a mente e o que é você de verdade, o que é a sua consciência. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão de consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento então perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Então, assim como eu disse, quando a gente percebe o pensamento na nossa cabeça, que a gente observa ele de fora, que a gente... Opa, espera aí, isso aqui é um pensamento. No momento que a gente observa, ele some, ele sai da nossa cabeça. A gente só consegue cultivar um pensamento, uma linha de raciocínio, se a gente não está observando, se a gente não tem presença. No momento que a gente percebe que aquilo é um pensamento, o pensamento se dissolve e a gente perde aquele pensamento. Então ele diz que quando a gente percebe que o pensamento não é a gente, quando a gente percebe o pensamento e ele se dissolve, esse é o começo de uma nova jornada, né? É o começo de você começar a entender que você não é os pensamentos. É o começo do fim do pensamento compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez de apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vão se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, a falta de vitalidade, de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior.
Essa presença é essencialmente você e ao mesmo tempo muito maior que você. Então, assim como eu falei com vocês aqui, quando a gente para e tenta perceber quando o pensamento começa, quando a gente tenta descobrir qual vai ser o nosso próprio pensamento, a gente consegue perceber esse espaço de mente vazia, que é quando a nossa mente não tem pensamento nenhum. É o que a gente pratica, por exemplo, em meditação, é chegar nesse estado. Por quê? Como diz o Osho, completando aqui o que ele está falando, o Eckhart Tolle, o Osho diz que existem intervalos entre pensamentos. Então você não pensa aqui e o pensamento se sobrepõe ao outro. Existe um intervalo, claro, de milissegundos, mas existe. Quando você percebe esse espaço vai aumentando de pouquinho a pouquinho. E quando você entra nesse estado de não-mente ou de mente vazia, você sente uma serenidade, você sente uma paz interior. E ela está ali o tempo todo presente. Então o tempo todo a gente tem acesso livre e espontâneo a essa paz interior, a essa serenidade. Mas o que barra essa conexão? Por que a gente não consegue sentir essa paz interior no nosso dia a dia? Ou por que a gente não consegue sentir essa serenidade quando a gente quer? Por quê? Porque o que barra essa conexão é a mente, é a identificação com os pensamentos. Quando os pensamentos estão vindo o tempo inteiro e a gente fica ali se identificando, é como se criasse mesmo um muro. Então a gente não consegue entrar em contato com a nossa paz interior, com a nossa tranquilidade. A gente fica ali dividido. Quando o pensamento ele tem intervalo, é como se criasse um buraco naquela muralha, naquele muro. E aí a gente consegue ter aquele alívio, ter aquele contato com a nossa essência, com o nosso ser, com o nosso centro, que o Osho muito falava. Então você percebe uma nova dimensão de quem você é. Você deixa de pensar, você deixa de perceber que quem você é aquele turbilhão de pensamentos, é aquele turbilhão de lixo, de detrimento emocional, aquele monte de identificações, de identidade. Você deixa de pensar, de entender que você é seu nome, que você é sua idade, que você é sua classe social, que você é sua profissão. Você entende que você está muito mais profundo, é muito mais misterioso, está ali bem escondido por trás dos pensamentos. Então, para você conseguir encontrar quem você é necessário que você deixe com que os pensamentos venham e vão embora. É necessário que você cultive essa separação dos pensamentos, que você cultive esse intervalo dos pensamentos. E aí, quando você entende esses intervalos, quando você entra num estado de não-mente, de mente vazia, você consegue se conectar com a sua essência. E aí, nesse momento, você é banhado por uma serenidade, por uma paz, por uma tranquilidade. Muitos de nós sentimos essa tranquilidade, essa paz interior durante a nossa vida. São momentos raros, esporádicos, mas alguns de nós realmente já sentiu, talvez você tenha sentido esse momento de paz, de tranquilidade, e você não sabe exatamente o porquê aquilo está acontecendo, mas você sente, e ele é temporário, ele vem e do nada você já está cometido de ansiedade de novo, de pensamentos, de problemas de novo. E esses momentos esporádicos, esse acúmulo desses momentos, vão fazendo com que eles aumentem, com que eles se tornem mais frequentes. O nosso treino, quando a gente fala da não identificação com a mente, é simplesmente sentir cada vez mais, por mais tempo, esses momentos. Até o momento que a gente vai se separar tanto dos pensamentos, um momento onde a gente vai se desidentificar tanto da nossa mente, que isso vai ser natural e vai estar o tempo todo disponível pra gente. Então a gente vai conseguir estar nesse estado o tempo inteiro, que é o estado que os iluminados estão. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação.
Então, por que raios que quase todo vídeo eu falo pra gente meditar, eu falo pra vocês meditarem? É pra gente conseguir chegar nesse estado. Um dos treinos mais propícios, mais eficazes para a gente conseguir entrar nesse estado de não mente, esse estado de mente vazia, é o raio da meditação. Então, quando eu falo aqui para vocês, medita, faz meditação, mesmo que seja pouco tempo, mas faz todo dia, faz 1 minuto, faz 5 minutos, mas não deixe de fazer. Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer é para vocês treinarem esse estado. Porque como a gente está muito identificado com os pensamentos, pela inércia a gente vai continuar a nossa vida inteira atrelado aos pensamentos e a gente vai ficar distante desse estado. Quando a gente se propõe todo dia meditar, mesmo que seja 5 minutos, algumas vezes, em alguns segundos, a gente vai entrar nesse estado de não mente, de mente vazia. A gente vai entrar no estado meditativo. E aí, cada vez mais, quanto mais a gente entra no estado meditativo e quanto mais a gente treina a nossa mente a não se envolver em tudo o tempo inteiro, a não ficar pensando sobre tudo o tempo inteiro, mais fácil vai ser para a gente entrar nesse estado. Então vai se tornar mais natural. A gente não vai precisar de um esforço tremendo ou esperar um milagre para a gente conseguir entrar nesse estado. Cada vez, com a frequência da meditação na nossa vida, com a constância de meditação na nossa vida, entrar nesse estado vai ser mais fácil. E ele fala aqui que se você não quer tentar observar o observador, o pensador, que você pode trazer sua atenção para o agora, ou seja, trazer sua atenção para o corpo, trazer sua atenção para esse momento. Enquanto você está nesse momento, quando você está observando o seu corpo, para aí e observa o seu dedão do seu pé. Pode continuar observando ele, sentindo ele. Sente agora o seu joelho. Sente agora a sua orelha esquerda. Quando você está observando o corpo, observa agora, por exemplo, a minha voz. Percebe como ela é, qual é o tom, sem pensar. Só simplesmente ouve a minha voz. Percebe esse momento. Entra em contato com a minha voz. Só percebe, não pensa em nada. Só ouve a minha voz. Percebe a minha voz entrando pelo seu ouvido. Nesse momento que você está ouvindo, que você está observando, que você está nesse momento, não tem como você estar pensando. Porque você é a atenção. Se você tem atenção no momento presente, a sua atenção não está nos pensamentos. E o que faz um pensamento ser cultivado é ele ter a atenção. Ele ter a nossa atenção é o que faz com que os pensamentos continuem sendo criados. Então, quando você tira a atenção do pensamento, ele se dissipa. E quando você está com a atenção no momento presente, quando você anda e você sente os passos, você sente o seu pé tocando o chão. Quando você está lavando a louça, você sente a água tocando o seu corpo. Quando você está tomando um banho, você sente toda aquela experiência, a água quente descendo pelo seu corpo, você entra no estado de mente vazia. Porque você não está dando atenção aos pensamentos. E quando você não está dando atenção aos pensamentos, mas está dando atenção ao momento presente, você está no momento presente. E quando você está pensando, você não está no momento presente. Você está naquela realidade paralela, você está naquele mundo único ali, você está vivendo na sua ilha porque você está fragmentado. Você não está vivendo a realidade. Você está ali se fechando, você está ali vivendo no seu mundinho. Você está ou no passado ou no futuro, porque você está na mente. Na vida diária é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente, ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante.
Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos, depois que fechar a porta, e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir, sem errar, o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Então, primeiro, sempre que a gente está em estado de presença, a gente está em estado de paz. Quando eu assisto os vídeos do El Carto, e eu aconselho muito vocês a assistir os vídeos dele, para você conhecer quem ele é, para você perceber que ele é uma pessoa comum, como todos nós. Ou quando você assiste um vídeo do Osho, ou de qualquer iluminado, ou de qualquer pessoa que te inspire a ficar presente, a sair da mente, que tem uma visão assim mais transcendental sobre a vida. Sempre que a gente escuta essas pessoas, sempre que eu escuto, por exemplo, El Carto, eu entro no estado de presença. Como ele sempre fala sobre esse assunto e como ele tem uma presença muito grande, porque ele já se desidentificou da mente, como Osho, por exemplo, quando eu escuto ele falando e eu tô ali pronto, né? Eu tô ali disposto. Não adianta eu ouvir eles, eu assistir vídeos dele, se eu estiver imerso no meu próprio turbilhão. Porque aí eu não consigo nem acompanhar, eu não tenho nem saco, né? O Osho, ele fala, por exemplo, muito devagar. Então, se você estiver muito preso no seu turbilhão de pensamentos, se você não estiver disposto a ouvir ele, você vai falar, pô, o cara demora pra falar uma frase. E você vai querer acelerar o vídeo, você nem vai querer ouvir o que ele tem a dizer. Mas quando você tá disposto, quando você tá ali, só precisa de um empurrão pra você ficar mais presente. Quando você ouve eles, você entra nesse estado. E para você saber se você entrou nesse estado ou não, é só você verificar sua paz interior. Se você tá com uma paz, se você se sente muito tranquilo, é porque você tá em estado de presença. Porque quando você tá na mente, você não tem acesso a esse estado de presença, de paz. Então, se você tá sentindo paz nesse momento, é porque você tá presente. Então, quando eu assisto um vídeo do El Carto, quando assisto um vídeo do Osho, quando eu leio os livros dele, que trazem essa reflexão interior, essa atenção ao momento presente, eu fico mais presente e eu sinto essa paz interior. Então, essa é uma paz acessível a todos nós. Nós temos acesso a ela 24 horas por dia. Só que como a gente está sempre no turbilhão de pensamentos, como a gente está sempre imerso na nossa própria ansiedade, a gente não consegue entrar nesse estado, a gente não consegue entrar em contato com essa paz interior. Mas ela está ali disponível o tempo todo. Por isso que quando a gente ouve eles, esses iluminados, ou quando a gente lê um livro deles, por isso que a gente se conecta ali tão rápido. Eles são um canal, eles são a ponte para a gente poder chegar nesse estado. Mas esse estado é intrínseco de todos nós, esse estado é natural nosso. Eles simplesmente são indicativos, eles são como uma seta para apontar para o caminho certo. Só que o caminho ele já existe. A gente só estava precisando ali de uma direção. Então eles são como uma seta que aponta, um dedo que aponta. Então a gente só precisa seguir o dedo. A gente não precisa se agarrar aos iluminados, se agarrar ao El Carto. Vou assistir um vídeo do El Carto todo dia para ficar nesse estado. A questão é conseguir cultivar, entender esse estado através deles e conseguir cultivar esse estado sozinho. Porque se a gente acaba usando eles de muletas, a gente não consegue criar esse estado sozinho. E aí esse estado nunca vai estar presente na nossa vida com interesse. A gente vai continuar sendo dependente. E não é isso que eles querem. Eles querem mostrar que isso é acessível a todos nós e que está disponível. Só falta com que a gente tenha essa procura. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Como esse livro é um assunto muito complexo e o vídeo já está muito grande, eu vou terminar ele aqui com uma frase.
A gente pode, em outros vídeos posteriormente, de leitura e reflexão, falar sobre esse livro. Porém, eu vou terminar ele aqui com um trecho, e aí eu vou encerrar o vídeo, porque o vídeo já está muito grande. Eu sinto que talvez seja necessário um outro vídeo pra gente pegar cada partezinha e entender cada parte por si só, para não ficar muita informação a ser digerida. Então ele fala assim: agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Vai notar que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar o futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que somos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento. Sinta a emoção. Observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena, observadora, por trás do conteúdo da sua mente, o observador silencioso. Então, gente, para encerrar o vídeo, eu quero dizer aqui para vocês em que todos os momentos em que a gente percebe que a gente não está presente, a gente está presente. Então, se você está lá, perdido nos seus pensamentos, e você fala, putz, não estava presente, nesse momento que você percebeu, você ficou presente. Então, não fica se culpando, se julgando, falando, mano, poxa vida, toda vez é isso de novo, todo dia é isso, toda vez eu estou imerso nos pensamentos, nunca que eu estou presente. Não fica fazendo isso, porque se você faz isso, você está cultivando o pensamento. Então, putz, percebeu que você não estava presente, aproveita essa oportunidade de cultivar a presença o maior tempo possível, porque você vai cair de novo no pensamento. É normal, até que você consiga entrar nesse estado por inteiro, você vai cair nos pensamentos de novo. Então, sempre que você perceber e tiver a oportunidade, se perceba em presença e fique lá o maior tempo possível. Vá cultivando esses momentos específicos, esses momentos esporádicos, esses momentos aleatórios. Então esse é o treino que eu quero trazer para aqui hoje. Você cultivar esses pensamentos. Não se culpe, não se julgue, não se condene por você ter pensado, por você não ter ficado presente. Sentiu que não ficou presente? Percebeu que não ficou presente? Fica presente nesse momento o maior tempo que você puder. Esse é o treino, é o exercício que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E isso é o máximo que você precisa fazer nesse momento. Esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou extremamente grande, mas eu acho que quando o vídeo é grande, ele também tem o seu lado bom. Ele também traz reflexões profundas. E com certeza foi necessário que esse vídeo fosse grande do jeito que ele é. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.